Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Paula, o Rogério Ceni, mesmo com o título, falou que quer reforço pro time. O Flamengo precisa de reforço? Eu acho que sim. Algumas posições. Que ele já vem pedindo há um tempo, né? Ele vem pedindo ali um meio atacante, que a gente não tem, né? Um reserva para Arrascaeta. A gente estava até debatendo aquele dia que o Flamengo estava de olho num volante, né? E a gente falando que não tinha necessidade de um volante agora, porque a gente tem 6, nada mais, nada menos do que 6 atletas para a posição e outras carências, né? Eu acredito que a gente precisa ali de um reserva para o Arrasca e um reserva para o Bruno Henrique, né? Eu não sei se a gente chegar a um ponto que Vitinho e Michael, até onde a gente pode contar com eles, né? Porque, assim, ontem eles bateram pênaltis, ok. Mas com a bola rolando em diversas oportunidades, já deixaram a desejar e já mostraram que não são os caras que vão decidir. Porque, assim, chega uma hora que você olha, a gente até cobra, né? Tipo assim, você olha pro banco, o Ceni não mexe, o Ceni não mexe. Aí você olha para o banco, mas também chega uma hora que não tem quem colocar, né? Não tem o que mexer. Você chega uma hora que, dependendo da posição, você olha para o banco do Flamengo e você não vê assim, esse vai entrar para decidir. A gente não tem isso. Falta esse cara, por exemplo, para Arrascaeta e para ali a reserva do BH, por exemplo. Então, eu acho que essas duas posições mais pontuais, e claro, como eu sempre falo aqui, o Flamengo de olhar para um goleiro, né, com mais atenção, considerando que o Hugo tá, né, nessa aí do Ajax, que tá observando, a gente não sabe até que ponto, como que tá essas conversas, né, até que ponto, se eles vão realmente fazer uma proposta oficial, ou se desistiram, mas existe o interesse. Então, assim, já olhar o mercado, né, despretensiosamente, como eu acredito que deva fazer sempre. Não é porque o time está completo que dirigente deixa de olhar mercado, né? Muito pelo contrário, tem que estar sempre analisando os rivais, né? Quem está se reforçando, quem não está. Então, eu acredito que olhar com mais atenção para um goleiro, caso o Hugo saia, porque aí a gente fica só com o Gabriel Batista, né? E um reserva para o Arrasca e um reserva para o BH. No mais, acho que o Flamengo está bem servido. Agora a gente chegou o zagueiro que a gente queria, né? Eu vou pedir para a galera opinar também. Você acha que o Flamengo precisa de reforço? O Rogério Ceni falou que quer reforço. Em qual posição? Manda aí no chat. E também eu vou ler todos os comentários que postarem no Twitter. Hashtag Resenha ao Vivo. Essa que tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Hashtag Resenha ao Vivo, tá? Escreve lá. Eu vou ler todos os comentários do Twitter. Ajuda a gente lá no Twitter também para movimentar. Ainda falando sobre o time, Paulo, a gente estava falando sobre a zaga, né? O Arão ali, o Bruno Viana que deveria entrar. Você acha que o Bruno Viana, então, deveria entrar mesmo, né? Acho. Tá de acordo? O Arão iria pro meio ou pro banco? Cara, não tiro o Diego desse time, não. E aí, Bota no banco. Ou dava para fazer aquilo que o amigo sugeriu ali, botar o Everton Ribeiro no banco e o Arão no meio, deixar o Diego mais avançado? Pode ser, né? Porque na verdade, o Diego ele aprendeu a jogar aprendeu, né, digamos assim, ele foi versátil de jogar de primeiro volante, né? Então dá para adiantar ele, bota o Arão na contenção e faz Diego e Gerson mais só na criação, né? Dá para fazer também, mas aí é aquela história, vai barrar o Everton Ribeiro também? Não vai. Pois é, só que o Everton tá em uma fase mesmo, né? Não tem ninguém que acha que o Everton tá legal. É um time cheio de medalhões. Chega uma hora que fica complicado você chegar e barrar assim. E aí, nas laterais, a gente estava falando sobre reforço. Eu acho, sinceramente, que o único lugar que o Flamengo não deveria ir atrás de ninguém é para a posição de centroavante. Porque tem o Pedro, na verdade, tem 2 que deveriam ser titulares, né? Que é o Pedro e o Gabigol. Porque para todas as outras seria útil. Não estou dizendo que tá carente, tem que correr atrás, mas seria útil. Por exemplo, lateral esquerda. Felipe Luiz, que é um reserva. René é limitado demais, né? Eu não vejo a hora de o Flamengo conseguir trocar o René e colocar outro no lugar. Tem o Ramon, mas o Ramon é muito jovem, já deu para perceber que o Rogério não confia nele para jogar quando o Felipe Luiz não tá, porque o René continua sendo reserva imediata. Então, eu, tiraria o René e tentaria um reforço. Mas não é prioridade, né? Vamos correr atrás de um lateral. Não é prioridade. Mas se pinta uma oportunidade, eu traria. Lateral direita, Isla.
O Isla jogou bem no início, mas tem oscilado bastante, tal, parece que teve problema pessoal, né? João Lucas não joga nada. E o Mateuzinho é muito cru ainda, deu para ver ontem que ele amarelou na hora de bater o pênalti, por exemplo. Não tem idade ainda, né? Então talvez não encarasse como titular, por isso que o Isla está ali ainda, mesmo com todas as falhas que tem cometido. Uma pena o Rafinha não ter vindo, porque aí sim a gente teria uma direita fantástica ali, com certeza, com o Rafinha como titular absoluto e o Isla como reserva, e seria maravilhoso, porque entra uma vez ou outra, não é toda hora, né? Precisa de mais um zagueiro, porque a gente vai ficar com o Bruno Viana e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio joga 2, se machuca 1, né? Então. De algum, né? Porque aí a gente tem Gustavo Henrique e Léo Pereira ainda. Então, mas se eles servissem, o Rogério Ceni não estaria usando o Arão na zaga, né? É sinal de que ele não serve. Nem improvisado ali. Então, dispensa Gustavo Henrique e Léo Pereira. Tem o Noga, né? Que parece que ia subir e tal, mas aí, de novo, o Rogério Ceni parece não confiar muito na molecada ali, tanto que o Natan foi embora, né? O Natan não teve muita chance e tal. Então, Noga, não sei se seria esse terceiro zagueiro. Traria mais um para compensar e liberaria Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Que são duas perebas, sinceramente. Podem dar certo em outro time, sentiram demais aqui no Flamengo. Volante, o Flamengo está muito bem servido. Aí volante, beleza. Volante também não precisa, né? Além do... A gente falou dessa possibilidade do Diego, tem o Thiago Maia que daqui a pouco está de volta, o Hugo Moura que joga bem também, João Gomes que está jogando demais, o moleque entra voando, né? Então, volante não precisa. Meia, também o Flamengo tá legal. Pô, tem o Gerson ali junto com a Arrascaeta e tal, mas se pintasse um legal também, aí poderia, de repente, para usar como meio atacante, ali pela ponta, porque o Everton Ribeiro tá mal, o Bruno Henrique tá jogando pro gasto, né, atualmente, tá fazendo, mas é decisivo. O Bruno Henrique eu não tiraria do time titular. E é uma pena que o Flamengo tenha 2 centroavantes de nível seleção brasileira, né? Porque os caras mereciam ser titulares os dois. O Gabigol não vai sair pro Pedro, mas o Pedro no banco é uma maldade absurda, né? Faz tempo que eu não vejo um jogador tão bom para ser titular no banco. E concordo com isso. Pior é isso, porque é o Gabigol que tá lá. O Pedro é muito completo, é incrível. E ele evoluiu muito até em porte físico, né? Se você reparar, o Pedro quando chegou e o Pedro como tá agora, Rapaz, o Hulk. tá mais forte, né? Ele evoluiu muito também na questão física. É uma pena, né? Eu acho que aí é porque o Ceni não faz. Mas daria, porque você fica assim, para botar Pedro e Gabigol juntos, você tira quem do time? Dá para tirar o Everton Ribeiro. Faria o teste, né? Ele já jogou com o Rodrigo Muniz e Gabigol. E entra com o Pedro e Gabigol. Dá para fazer. Entendeu? Dá para fazer. É porque o Ceni... É o que eu tô falando. O Ceni, ele é muito cabeça dura, ao que parece. Ele tem umas convicções que parece que pode acontecer o que for, que ele não vai mudar aquilo ali. É exatamente o que a gente está falando de, por exemplo, o Arão na zaga. O Gustavo Henrique, querendo ou não, apesar de eu ser crítica, eu acho que ele ainda evoluiu, assim. Na reta final do Brasileirão, ele ficou mais seguro, estava vindo mais regular. Agora, o Léo Pereira, eu já não acredito mais. Eu sei que não teve as mesmas oportunidades, mas todas as oportunidades que o Léo Pereira teve, o Léo Pereira passocou. Então, é o tipo de jogador... Teve bastante oportunidade já, né? Teve bastante oportunidade. Não me passa... Não dá para dizer que vai ser injustiçado. Ninguém diria isso. Então, mas assim, para mim, o Léo Pereira podia vazar. O Gustavo Henrique, eu acho que ainda... que ele melhorou. Aí não pode ser injusto. Assim, perto do que vinha, eu acho que ele melhorou. Mas é fraco pro Flamengo. Melhorou, beleza. Mas para reserva ainda vai, né? Porque o cara não vai jogar toda hora, vai entrar para quebrar o galho. Vai entrar periodicamente, não vai ficar... Agora, o Léo Pereira, eu acho que... O grande problema é que o Rodrigo Caio não joga muito, né, Paula? Ele vive machucado. Então, se a gente tivesse 2 zagueiros que não se machucassem com frequência, beleza. Deixa o Gustavo Henrique então lá esquentando o banco e depois, quando precisar dele... Agora, o reserva imediato vai entrar demais. Esse que é o problema. Porque o Rodrigo Caio já deu para perceber que vai passar muito tempo no departamento médico, né? Como ele tem passado, infelizmente, porque é um zagueiraço. O Rafael Lima falou, falta peito para o Ceni barrar quem está mal. Está prejudicando com essa falta de pulso dele. Paulo César Lopes pediu para você mandar um abraço para ele, Paula. Oi, Paulo. Você estava sumido, hein? Tá em tempo, aparece aqui no Coluna. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Rodrigo Gringo também participando. O Urubu Rei falou uma calúnia aqui. O Simon é fã do René, tem um programa que eu não lembro qual, que ele falou que prefere o René do que o Ramon. É assim que começam essas fake news no Brasil, hein?
essa mentirada, essa sem vergonhice. Yuri Reis, eu vou te bloquear aqui no chat, hein? Nunca fui fã do René, tá maluco? Ao contrário. Vladimir de Castro, o Léo Pereba, hein? Falou assim, o Léo Peneiro, ninguém acredita mais nele. O Lucas falando que o João Lucas é bem ruim, exatamente. Marcos Antônio também participando, Matheus Sena, Lucas MR, Gaston Vitório, Virgílio Sobrinho, também perguntando se o problema do Isla tá ruim, era o Everton Ribeiro, que não tá jogando bem. O Juarez Barbosa meteu o Balbuena tá louco para trazer o Balbuena aí, mandou repetindo várias vezes. O Vicente Flá falou, meia tá legal, o PP entra todo jogo.